Opa, olá, esse é mais um vídeo aqui na RH Academy, eu sou Alessandro e nesse vídeo eu vou te ajudar, a responder a pergunta como que você pode desenvolver competências aí no trabalho, na sua empresa, tá bem? Para responder essa pergunta, eu vou ter obviamente uma introdução só para a gente contextualizar todo o nosso vídeo aqui, depois eu respondo algumas perguntinhas que vão nos levar, logicamente, à resposta da grande pergunta aqui nesse vídeo. Eu vou te explicar super breve o que são competências, vou te explicar super breve o que é o desenvolvimento de competências e por que ele é importante, vou te explicar super breve aí como que a gente identifica as lacunas de competência e por fim eu vou te dar algumas sugestões do que você pode fazer para desenvolver competências. Basicamente, a gente vai responder a grande pergunta aqui, que é como que a gente desenvolve competências. Joia? Então vamos lá para o nosso conteúdo. Bom, quando a gente fala aí, de desenvolvimento de competências, a gente precisa entender que o sucesso da empresa passa diretamente pelo sucesso das pessoas. E o sucesso das pessoas, da empresa que trabalham na empresa, está diretamente conectado com o nível de desenvolvimento das competências que essas pessoas têm. Pensa comigo aí, você tem uma padaria e você tem um padeiro, tá? Aí o seu padeiro vai lá e faz um pão, só que ele não faz um pão muito bom, mas como é o que tem, você acaba colocando para venda. Ao colocar para venda, entra um cliente na sua padaria, esse cliente compra o pão, leva para casa, ele consome o pão, ele vai, putz, esse pão aqui não é tão bom assim, acho que eu vou na outra padaria. Tá? Então olha só o que aconteceu aí. Você, entre aspas, perde um cliente por não ter um produto que atenda às expectativas desse cliente, entre aspas, por não ter um produto bom. Por que esse produto não está bom? Porque você tem aí contratado nessa padaria imaginária um padeiro que não tem todas as competências necessárias para fazer um pão bom e, como consequência, vender muitos pães aí na sua padaria. Então olha só, nesse cenário aí, o que aconteceu foi que você acaba perdendo um cliente, perde faturamento, perde lucratividade e isso está diretamente relacionado com o nível de competência do padeiro aí nesse caso. Tá? Então é isso que eu estou falando quando eu digo que o sucesso da empresa, a prosperidade, a lucratividade desta empresa passa pelo nível de competência que as pessoas têm. Tá? Então nesse caso aí é importantíssimo que você seja capaz de construir, de desenvolver competências aí na sua pessoa, seja as competências que elas precisam ter agora ou que elas precisam ter num futuro breve, vamos chamar assim, tá bom? Então esse aí é o contexto e vamos lá responder algumas perguntas. Né? Mas nessa altura aí desse vídeo você deve estar se perguntando, Alessandro, mas o que são competências? Tem alguns vídeos aqui no RH Academy, eu vou deixar os links aqui ou mesmo nos cards, mas vou responder essa pergunta brevemente. Pense em competência como sendo um conjunto, tá? A conexão entre o conhecimento, habilidade e atitude que, quando utilizados num determinado contexto de trabalho, modificam o ambiente para melhor. Pensa comigo. Você tem agora uma loja de celulares e você tem um vendedor aí. E esse vendedor conhece o processo de vendas de celulares e conhece o produto celular, conhecimento. Ele sabe aplicar o processo de vendas de celular e ele sabe aplicar esse conhecimento de demonstrar e de utilizar o celular, a habilidade. Ele quer vender celulares e ele gosta do que ele está fazendo, a atitude. Essas três coisinhas juntas, conhecimento, habilidade e atitude, nesse contexto, vão fazer com que ele tenha um bom desempenho quando alguém entrar na loja procurando por um celular. É dessa forma que as competências funcionam, tá? E todos nós, todas as pessoas, a gente adquire competências ao longo do tempo. A gente vai aprendendo pela educação formal, a gente aprende pela observação, a gente aprende lendo, a gente aprende praticando, reproduzindo as coisas. E é dessa maneira que a gente vai desenvolvendo e entendendo as competências, tá bom? Bom, nesse ponto aqui, você deve estar pensando agora, o que é o desenvolvimento de competências e por que ele é importante? Então, olha só, o desenvolvimento de competências, olhando aí dentro da sua empresa, seja você profissional de RH ou gestor, dono de empresa, é o processo pelo qual a empresa ajuda as pessoas, os funcionários, a adquirir as habilidades necessárias que eles precisam para desempenhar bem as tarefas que eles foram contratados para desempenhar. Vamos pegar o mesmo exemplo aí da loja de celulares. Imagina que você identificou que nesse mês aqui, entraram 100 pessoas na sua loja de celulares. Dessas 100 pessoas aí, o seu vendedor de celular ele conseguiu vender 10 celulares. Tá?
E aí você começou a observar a maneira como ele trabalhava e você percebeu que faltava um pouquinho de conhecimento, ele não conhecia todas as marcas, todos os modelos. Você percebeu que talvez ele não tinha tanta habilidade assim de recepcionar a pessoa, entender a necessidade, aplicar o processo de vendas, mas você percebe que ele quer fazer as coisas. Então olha só, aí que entra o desenvolvimento da competência. Tá? Então digamos que você aplicou um treinamento ou que você forneceu algumas orientações e ajudou, demonstrou para ele qual seria a melhor maneira, na sua percepção, de fazer uma venda de celulares. No mês seguinte entraram as mesmas 100 pessoas aí na sua loja. Só que ao invés de ele vender 10 celulares, nesse caso ele vendeu 20. Putz, cara, ele dobrou a capacidade de venda deles como consequência desse treinamento. Então olha só, o que aconteceu aí? Nesse caso, tá, a empresa, ou você, dono de empresa, ou você, RH, ajudou o funcionário, nesse caso o vendedor de celulares, a adquirir uma habilidade, melhorar uma habilidade para gerar um melhor resultado. Portanto, teve modificação para melhor. Tá? Então, é isso que eu estou falando quando eu digo de o que é desenvolvimento de competências. E por que isso é importante? Olha só um dado interessante aí de uma pesquisa feita em 2019 pelo LinkedIn Workplace Learning Reports. Essa pesquisa identificou que 94% das pessoas elas afirmam que elas ficariam mais tempo numa empresa se essa empresa investisse na qualificação delas. Ou seja, além de você resolver um problema de desempenho, né? Ou seja, melhorar o desempenho, a rentabilidade, a lucratividade da sua empresa investindo no desenvolvimento de competências, você também reduz a probabilidade de que essas pessoas saiam da sua empresa, né? Aumente a sua rotatividade. Então, além de você aumentar a sua lucratividade, você reduz custos com eventuais saídas, né? Rotatividade de pessoas. Então não tem sentido a gente não investir em treinamento, em qualificação e em desenvolvimento, tá bom? E agora, nesse ponto desse vídeo, você deve estar se perguntando, tá, legal, Alessandro, como é que eu identifico as minhas competências aqui na minha empresa? Eu vou te dar algumas sugestões, 4 mais precisamente. A primeira é que você pode fazer uma análise de necessidade de treinamento. Isso é uma coisa muito comum aí na área de gestão de recursos humanos. Se você tem um RH, muito provavelmente ele vai saber executar ou performar essa análise de necessidade de treinamento. Você pode delegar essa tarefa. Digamos que você não tem muito bem, não tem um RH estruturado ainda, ou meu RH tem outros problemas maiores, talvez não vá conseguir me ajudar nesse momento. Bom, você pode fazer uma avaliação de desempenho, obter dados de lacunas de competências da avaliação de desempenho. Lacuna, a diferença entre o que você precisa para aquilo que você tem. Então, nesse caso aí, no exemplo que eu dei do vendedor da loja de celulares, você tinha no mês anterior um desempenho de que a cada 100 clientes que entravam na loja ele vendia 10 celulares. No mês seguinte, né, depois que você identificou essa lacuna de desempenho, você percebeu que a cada 100 clientes que entravam na loja ele vendia 20 celulares. Pô, já teve um resultado aí, tá? Então esse é o tipo de lacuna que você pode buscar através de avaliação de desempenho. Nesse caso aqui, você não precisa ter uma estrutura gigantesca de avaliação de desempenho. Você pode pegar dados mesmo aí da performance da sua empresa e analisar eles com esses óculos aqui do desenvolvimento de competências que eu estou te apresentando nesse vídeo. Você pode também analisar, né, ou identificar isso com base nas solicitações das próprias pessoas. Então imagina que esse mesmo vendedor de celular chegou para você e disse assim: pô, Alessandro, eu percebo aí que eu estou com uma dificuldade de recepcionar as pessoas. Você tem alguma sugestão de curso? Você tem uma sugestão de livro ou algo que eu possa fazer para melhorar? Veja, a própria pessoa já está te dando a dica no que você pode ajudar ela e como você pode ajudar ela a diminuir essa lacuna de competências. E outro ponto aí também que você pode utilizar são mudanças de mercado. Tá? Mudanças de mercado são percepções aí que a gente tem, né, ou evidências que a gente vai colhendo do mercado à medida que ele vai mudando. Então, digamos que seu público aí, os seus clientes optaram, ao invés de pedir atendimento via WhatsApp para você a todo momento, eles estão te ligando mais. Acho meio difícil, mas é uma hipótese, tá? Então, olha só, é uma mudança no mercado, mudou o comportamento do consumidor. Ao invés de pegar o WhatsApp, ele está te ligando. Então, vou ter talvez aí uma lacuna de competências de treinar as pessoas para atender bem o cliente, para identificar na ligação e a partir daí resolver o problema, tá? Então, tem várias formas aí para você identificar essa lacuna entre o que você precisa e o que você tem, tá? E agora chegou o momento da gente responder a grande pergunta aqui, que é como que a gente desenvolve competências. Veja só, dificilmente
esse conteúdo aqui seria útil se você não tivesse acesso a todos os conteúdos anteriores, porque agora você vai conseguir saber o que fazer, por que fazer, responder e decidir por você mesmo desta forma a partir desse vídeo. Pelo menos essa é a expectativa, tá bom? Mas olha só, como que a gente desenvolve? De novo, primeiro passo, vale a pena você ter aí um mapeamento das competências necessárias, estratégicas, né, e atuais, e também ficando de olho aí no curto, médio e longo prazo. Alessandro, como é que faz isso? Cara, assim, ó, você não precisa complicar. Tá? Você pode fazer uma lista num caderno super simples e prático e identificar. Eu preciso assim, melhorar a qualidade do atendimento aos clientes. É uma lacuna de competência que você identificou. Tá? Óbvio, se você está trabalhando numa empresa maior, com mais estrutura, espera-se que esse mapeamento das competências e essa definição de curto, médio e longo prazo de importância, ela tem um nível de detalhamento bem maior. Tá? Então, vale a pena aí considerar o momento e o tamanho do seu negócio, tá? Do tamanho da sua empresa. Outra forma aí para você desenvolver competências das pessoas. Usa vários formatos de aprendizado, vários formatos de qualificação. Presencial, online, híbrido, base de conhecimento, um checklist para tirar dúvidas, uma wiki. Você pode pedir para as pessoas fazerem demonstrações práticas. Tá? Ou seja, digamos que você tem aí 10 vendedores, pega o melhor vendedor, conversa com ele, pede para ele organizar uma apresentação para os demais vendedores, explicando como ele faz o trabalho, como que ele chega nos resultados que ele chega. Veja só, você está criando formatos diferentes de qualificação. Até porque, né, normalmente, quando a gente fala aí de formato de aprendizado, a gente lembra de uma sala de aula, né? Todo mundo sentado em fila, uma pessoa apresentando alguma coisa no quadro e supostamente as pessoas sentadas estão aprendendo. Então dá para a gente variar muito. Estudo de caso, roda de conversa, estudo de livro, enfim, infinitas possibilidades. Tá? Uma outra sugestão que eu vou te dar aqui para você desenvolver competências também fica de olho nas soft skills, um conceito, um termo aí mais conhecido, ou relativamente mais conhecido, né? Soft skills são habilidades interpessoais, aquelas habilidades que a gente tem de conversar com as pessoas, perceber as emoções, se adaptar nessas interações sociais, mas também fica de olho aí nas capacidades cognitivas. Tá? O que eu quero dizer com isso? Capacidade cognitiva é pensamento racional, pensamento lógico, pensamento matemático, pensamento crítico. Tenho visto muitas empresas investindo muito, e com razão, no desenvolvimento de soft skills, mas também, às vezes, não investindo tanto nas capacidades cognitivas. Porque de nada adianta você ter uma pessoa que se interage muito bem, mas que pega um relatório de vendas dela mesma no mês anterior e não consegue interpretar aquele relatório para ajustar para o mês seguinte, por exemplo. Então, leve em consideração essas duas coisas aí, tá? Uma outra sugestão que eu te dou usa treinamento direcionado, tá? Então, digamos que você percebeu que, sei lá, a equipe de vendas está com uma dificuldadezinha no fechamento. Veja só que é um detalhezinho, né? Então você direciona a sua energia, o seu recurso para melhorar essa lacuna específica. Super direcionado, super prático, super focado no tipo de ambiente que a pessoa está performando as suas atividades. Então, isso aí já vai dar um up, já vai dar um desenvolvimento nas competências das pessoas. E também, né, tá na continha aí dos profissionais de RH e tudo mais, acompanhar os resultados, ou seja, fazendo esse monitoramento, essa checagem para fazer os ajustes necessários que devem ou podem ocorrer ao longo de qualquer processo de desenvolvimento de competências. Beleza? Então, olha só, de uma maneira super simples, super prática e super focada, a ideia desse vídeo era te ajudar a entender melhor, né, como você pode desenvolver competências aí na sua empresa, independente se você é dono de empresa, profissional de RH ou gestor, tá? E se você me assistiu até aqui, considera se inscrever no canal, considera clicar em curtir, considera também acessar o rhacademy.com.br, conhecer as formações e os cursos presenciais, online ao vivo, ou ainda os cursos online, tem bastante coisa legal lá, dá uma passeada no blog. Considera também se inscrever no canal, acho que eu já falei isso, mas por incrível que pareça, né, 80% do público que consome o RH Academy acaba não sendo inscrito. Então seria muito legal se você pudesse se inscrever e ajudar o RH Academy a crescer, a aparecer para outras pessoas. Beleza? Bom, era isso para esse breve vídeo, para esse breve conteúdo. Te vejo no próximo. Até mais. Tchau.